Olá, turma. Bom dia. Tudo bem com vocês? Nós vamos retomar aí a aula de PD. Na última aula lá, nós vimos lá a diagonal de um quadrado, certo? Por referência a isso. Agora nós vamos ver a questão da altura de um triângulo equilátero. Todos esses conceitos nós estamos usando o teorema de Pitágoras. Certinho? Lá para encontrar a diagonal de um quadrado, usamos o teorema de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Agora aqui é a mesma ideia, veja bem aqui, ó. Eu estou querendo saber essa altura do triângulo, essa altura do triângulo equilátero. É importante você saber, entender o que é que seja um triângulo equilátero. Quer dizer, equilátero, quer dizer, equivalente, lados iguais. Então, no triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Se um lado mede 10, os outros lados também vão medir 10. Se medir 20, os outros lados também vão medir 20. Isso é a definição de um triângulo equilátero, tudo bem? Agora veja bem, usando o teorema de Pitágoras, ou usando o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, eu vou chegar nesse resultado aqui. Então eu não vou fazer, eu não vou aplicar aqui, eu já vou usar direto aqui, tá bom? Estou usando direto que a altura vai ser L raiz de 3 sobre 2. Essa é a definição tirada do teorema de Pitágoras. Se eu for desenvolver o teorema de Pitágoras, aqui eu vou chegar nesse resultado. Certo? Independente do tamanho do lado do triângulo. Então veja bem, qual vai ser a altura? Qual vai ser a medida da altura? Vai ser o lado vezes raiz de 3 dividido por 2. Sempre. Independente de qual seja o triângulo. Eu vou pegar um exemplo aqui, tá bom? Então, o que nós vamos ter que usar? O que você vai ter que saber? Para descobrir o H, você tem que saber só a medida do lado. Se você sabe a medida do lado, você tem a medida da altura. Certinho? Então, é isso que nós vamos usar aqui. Então, veja bem aqui, ó. Eu tenho aqui um exemplo. Um triângulo. Vou desenhar ele aqui, só para a gente ter uma ideia, tá certo? Triângulo de lados iguais. Considere aqui que os lados são iguais, tá bom? Deixa eu tentar desenhar aqui um triângulo de lados iguais, tá bom? Então agora eu quero medir essa altura. Vamos considerar que o triângulo seja tudo lados iguais, certo? Agora ele está falando aqui, ó. A medida do perímetro de um triângulo equilátero é 15. Bom, você sabe que perímetro é a soma dos lados. Se o perímetro é 15 e o triângulo tem 3 lados, então é 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, aqui vai ser 5, aqui vai ser 5. E essa medida aqui também vai ser 5. Certo? Então, o que é importante você saber? O que é perímetro e o que é um triângulo equilátero. Se você sabe que o perímetro é a soma dos lados e o triângulo é equilátero, então o triângulo tem 3 lados iguais. E se é 15, então eu vou dividir 5 para cada um. Aí agora eu já posso resolver qual vai ser a minha altura H aqui, ó. Então, a minha altura H vai ser L raiz de 3 dividido por 2. Então, meu H, L é 5. É 5 raiz de 3 dividido por 2. Tudo bem, ou você pode deixar dessa maneira, ou você pode. 5 dividido por 2 dá 2,5 raiz de 3. Certo? Agora, se te derem o valor da raiz de 3, você vai multiplicar o valor por 2,5, que não é o caso aqui agora. Se eu sei que a raiz de 3 é próximo de 1,7. Próximo, porque é um número irracional. Então, é 2,5 vezes 1,7. No caso aqui, eu não vou fazer, mas se fosse fazer, isso daria 4,25. Tudo bem?
usando 1,7 para a raiz de 3, aproximado, porque não é um número exato. Tudo bem? Então, essa altura seria aproximadamente 4,5. Então, eu teria 3 respostas. Em número decimal, com vírgula, em número com a raiz e em número sem a raiz. Normal, poderia deixar dessa maneira. Poderiam ter 3 respostas diferentes. Esse chega nesse e esse chega nesse. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Então, agora vamos lá. Se você tivesse um triângulo, vou desenhar outro triângulo aqui. Outro triângulo equilátero. Nós queremos saber a altura. Qual é a altura? Só que o lado desse triângulo mede 10. 10 é um triângulo equilátero, lados iguais. O que vai acontecer então? HL raiz de 3 dividido por 2. Então, H é 10 raiz de 3 dividido por 2. Só de onde eu tirou 10? Lado do triângulo. L raiz de 3 sobre 2. 10 dividido por 2. 5 raiz de 3. Esse é o resultado dessa operação. Então, vou deixar alguns exercícios lá para você determinar a altura de um triângulo equilátero, usando essa relação. Tudo bem? Bem simples, bem tranquilo, só você dar uma estudadinha. Se você tiver dúvida, em vários vídeos no YouTube, na plataforma mesmo, para você definir a altura de um triângulo equilátero. Tudo bem? Tá? É bem tranquilo. Vou deixar lá 3 exercícios para vocês, tá? Fiquem tranquilos aí, até a próxima aula.